Olá, estudantes da segunda série. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o reino protoctista, sobre os protozoários especificamente, ok? Bom, quem são os protozoários, né? São aqueles organismos que são unicelulares, ou seja, formados por uma única célula, eucariontes, que têm aquela membrana que delimita o núcleo, né? E são geralmente heterótrofos ou heterotróficos, que não produzem seu próprio alimento, precisam se alimentar de outros seres vivos, ok? Bom, morfologia, né? Como que é o corpo desses seres vivos? Para isso eu peguei aqui o exemplo do paramécio, que parece uma sola de sapato, mas, né, ele tem várias organelas citoplasmáticas, né? Então, por exemplo, o vacúolo digestório, que vai fazer a digestão dos alimentos, o vacúolo contrátil, que vai fazer a regulação osmótica desse ser vivo, então vai regular a quantidade de água que tem dentro do corpo, afinal, ele é mais concentrado do que o meio, tá? E além disso tem a citofaringe e a citóstoma, né? Que é como seria o sulco oral, como se fosse a boca deste ser vivo, tá? Além do citoplasma, micronúcleo e macronúcleo. Os resíduos eliminados aqui no cantinho, eles saem, né? Um processo parecido com o da fagocitose, só que o contrário, né? O fagocitose é para englobar, esse é para sair, ok? Ecologia e reprodução, né? Eles podem ser aquáticos de vida livre ou também podem ser parasitas, eles podem inclusive causar algumas doenças, algumas espécies, tá? Podem se reproduzir de forma sexuada ou assexuada, tá? A forma sexuada seria denominada conjugação, que é quando há uma mistura ali do material genético, mas você não está dobrando a quantidade de seres vivos, né? A mesma quantidade que tinha no início. Depois é que ele vai se reproduzir de forma assexuada para aumentar a quantidade de seres vivos, tá? O processo de alimentação ele acontece através da fagocitose, então o ser vivo, né, ele engloba o alimento, como está mostrando aqui no GIF, tá? E assim, uma vez que o alimento está dentro do seu corpo, ele vai sofrer a digestão, né? Ok? A classificação desses seres vivos, né? A classificação mais utilizada é justamente pela locomoção, tá? Então esse grupo a gente classifica através da locomoção justamente para facilitar, porque é um grupo parafilético que tem várias origens, né? Mais de uma origem, então eles não têm algo muito em comum todos eles, ok? Eles têm só algumas características em comum. Então os esporozoários, né? Eles têm essa denominação porque eles têm esporos especiais dentro do corpo, que são os esporozoítos, não possuem organelas de locomoção e justamente por isso é que eles são parasitas obrigatórios, tá? Nesse caso, parasitas obrigatórios, a gente tem, por exemplo, o plasmodium, que é o causador da malária, e o toxoplasma gondii, como ali na imagem, que causa a toxoplasmose. Tá? Sarcodíneos são aqueles que têm os pseudópodes para a locomoção, são os falsos pés que auxiliam na alimentação, né? Englobando o alimento. Tá? Os flagelados, o próprio nome já diz, ele tem o flagelo que vai funcionar como se fosse um chicote, alguns são sésseis e usam esse flagelo, né, só para se alimentar ou podem viver sozinhos em colônias. Tá? Um exemplo é Trichomonas vaginalis que causam uma histe, que é a tricomonise. Ciliados, o próprio nome já diz também, o corpo é formado por cílios, como o paramécio, usado no exemplo ali, né? Os cílios são utilizados na locomoção. A maioria é de vida livre, mas alguns são sésseis, como o vorticella, tá? Foraminíferos é um outro grupo de protozoários, são importantes microfósseis, são abundantes, né, em rochas sedimentares, auxiliam na datação relativa dos estratos, né, do oceano, tá? São protoctistas risópodes e possuem essa carapaça que ela vem sendo construída ao longo da vida, e essa carapaça que são os fósseis, né, que a gente encontra e que contam um pouco da história, tanto do oceano quanto de todos, né, todas as passagens com relação ao nosso planeta, certo? São seres vivos muito importantes e que a gente encontra em abundância, por exemplo, na areia da praia, tá? Bom, nesse vídeo então nós falamos sobre o reino protoctista, sobre os protozoários, eu espero que vocês tenham gostado e até breve.